Então estamos na rua, né? A gente já falou um pouquinho sobre o Estatuto da Cidade, é lógico, o assunto é muito amplo e a gente precisa, né, dos especialistas para ajudar a gente a compor esse conceito, essa terminologia. E olha, eu trouxe aqui hoje o Eduardo Gontijo, ele que é sociólogo, ele também é militante na área urbanística e também estudante de geografia, tem muita experiência e vai explicar para a gente. Eduardo, obrigada pela participação no canal Vamos Falar de Política, que tem o objetivo, Eduardo, de explicar conceitos e terminologias. Certo. Bem, muito obrigado ao convite, né? Agradeço. O momento ele é um pouco trágico, mas bastante oportuno, né? Não poderia haver momento melhor para a gente retomar e discutir isso dentro do princípio que precisa ser feito, que é de fato a reforma da cidade, né? A gente vai explicar, Eduardo, é porque a gente está aqui em Belo Horizonte e a gente viu aí com as fortes chuvas que atingiram a capital que a falta de planejamento, ela trouxe aí grandes consequências. Mas aqui a gente está explicando para você, para que você fique bem entendido aí do que acontece, como que é feito esse planejamento. Então, Eduardo, eu vou começar com a seguinte pergunta. O que é o plano diretor? Certo. O plano diretor é um instrumento normativo, né, que vai atuar fazendo um controle social e político, né, da forma como a cidade se organiza, né? O plano diretor vai dizer como que pode construir, a quantidade que pode construir, os afastamentos que são necessários, né? Ele vai dar o conjunto ali de diretrizes, de normas para que você faça com que a cidade se expanda, aloque recursos, né? Então o plano diretor ele faz isso, ele é esse instrumento normativo que procura, né, organizar a forma como a cidade vai se estender, vai crescer, ou vai diminuir, ou vai, né, o que vai se tornar urbano, o que não vai se tornar urbano. É isso, né? Ele é um instrumento de organização da cidade. Para o pessoal do canal, o que é a urbanização? O que ela significa? Qual que é o conceito? Bem, a ideia, né, o conceito para a urbanização, para que as pessoas possam visualizar, é transformar, né, solo, superfície terrestre que não era dotada de infraestrutura típica do urbano em urbano. Então vamos pensar, né? Belo Horizonte é um bom exemplo para isso. Belo Horizonte é uma cidade planejada, um núcleo de povoamento que foi pensado aqui para dentro dessa região. Nós estamos no coração dela, na Praça da Liberdade, que é a área planejada da cidade. Tinha uma área, né, pericentral, alguns quarteirões fora da Avenida do Contorno, que marcava o limite, e a partir disso era tudo área rural, né? E aí o que acontece? A cidade, passa o tempo, ela cresce, ela extrapola esse limite. O núcleo de povoação, ele vai aumentando o seu tamanho, né? Então, o que acontece? A cidade, ela extrapola o limite pensado como urbano, né? Ou que foi idealizado para essa função de habitação, né? De conjunto, cidade urbana, de conjunto que vai ter água encanada, rede de esgoto, luz, né? Telefone, transporte público, enfim. E aí, o que acontece, né? A urbanização é a transformação, né, de novos porções do solo antes não urbanas em urbanas, né? Vamos fazer assim para ficar mais claro. Dessa maneira, né, ela é conduzida dentro da nossa sociedade, né, por um propósito, né? Ela tem uma finalidade aqui. Qual é? Que eu até falei lá adiantei o assunto. Esse crescimento, igual nós estamos aqui no coração, podemos dizer assim, né, Eduardo, de Belo Horizonte, esse crescimento, isso tudo passa pela política. Esse processo de crescimento, como que ele é feito? Como que o poder público, porque o que insere lá é de coletividade, né? É para a coletividade, é para mim, é para você, é para o empresário, é para todos nós. E o poder público, né, ele tem esse papel dessa organização. Então, como que é isso? Qual que é o conceito disso dentro dessa esfera aí do poder público? Dentro do contexto da política mesmo. Qual que é o papel dele nesse contexto? Bem, aí a gente tem que fazer sempre uma perspectiva histórica, né? Eu acho que a história ela pode nos ajudar a entender o que acontece.
Até 1930, a gente pode considerar que no Brasil o papel do poder público na urbanização era muito restrito, né? Ele praticamente não se envolvia com isso, ele não atuava nisso, e as cidades iam crescendo, como você colocou aí, ao sabor aí de um processo que envolvia muita questão da vontade do fazendeiro em desmembrar uma área, fazer um parcelamento, e aí depois, né, vinha de algum modo o poder público dotando com alguma infraestrutura mínima, mas até 1930 você pode dizer que não existia no Brasil qualquer tipo de atuação do poder público. Em muitas áreas, inclusive na área da urbanização, não havia, né? Quando você tem um projeto de industrialização, um projeto nacional, um projeto de industrializar o país ali na década de 30, governo Vargas, aí você vai ver que o Estado ele vai ter que lidar com essa questão do urbano em algumas dimensões. Por quê? Né? Quando você transita para uma ordem econômica industrial, a cidade passa a ser o locus dinâmico da geração de riqueza da sociedade, né? Então, as pessoas, as riquezas, os comércios de produtos, serviços, etc., ele vai ocorrer nesse espaço por excelência da cidade, e a cidade, então, necessita de ter uma organização para que isso flua, para que isso aconteça, né? Então, o que vai ser a atuação do planejador público, ou do Estado, ou do agente público nesse processo de urbanização? Vai ser garantir, né? Ele vai atuar de modo a garantir que ocorra um ambiente propício para que essa função econômica por excelência da cidade seja atendida. Então, se a cidade passa a ser um núcleo, né, dinâmico de geração de valor, ela precisa ter um conjunto mínimo de características que funcionem para que esse valor possa ser gerado, né? Imagine que caos, né? Uma cidade industrial que você não consegue se deslocar, você não consegue chegar com a matéria-prima, você não consegue sair com o produto elaborado, os trabalhadores não conseguem chegar ao local de trabalho, enfim, seria... Como a gente viu aí que com essa chuvarada que teve, é inevitável a gente não deixar de falar disso aqui em Minas Gerais. A gente viu aí que a chuva, ela mostrou que existe problemas que precisam ser revistos. Você que aí está há 7 anos, milita sobre a causa, conhece bem, qual que é o diagnóstico que você faz dentro do conceito político? O que está falhando? Sim, até só dando uma sequência naquela resposta, bem, o fundamental é a gente ter uma ideia do seguinte: o planejamento público estatal da cidade, né, ele vai ir crescendo conforme esse país vai industrializando, né? E aí, isso faz parte até do que a gente vê, do que a gente estuda, e na prática você vai encontrar, né? Moradia, transporte, direito ao meio ambiente, aí vai surgir mais recentemente a expressão direito à cidade, né? Quanto uma perspectiva integrada de ocupação de espaço. Tudo isso vai se tornando muito intrincado dentro da lógica da cidade, do urbano, né? E aí, você veja, né? Você me perguntou sobre o plano diretor no início dessa conversa. O plano diretor é um momento onde tudo isso se amarra, sabe? A forma como ele é construído, ou teoricamente deveria ser construído, é participativa, ou seja, engloba o envolvimento da sociedade civil, dos empresários, que são aqueles que, né, retiram o valor, o lucro deles do funcionamento da cidade, o próprio Estado, que é o agente que vai normalizar tudo, as pessoas que moram, as pessoas que estudam, enfim. A ideia de um plano diretor é que ele fosse integrado e que abrangesse, nessa sua capacidade integrada, todas as questões pelas quais vão passar, né, as necessidades da cidade, que é a saúde, a segurança, o direito à ocupação do espaço público, lazer, etc, etc. Então, o que a gente observa, né, num contexto catastrófico como esse de Belo Horizonte nos últimos dias? A gente vê, de um modo muito curioso, como que os problemas crônicos que vão sendo gestados ao longo do crescimento urbano dessa cidade, que vai transformando os trechos de roça em cidade, sem fazer o adequado manejo dessas áreas, né? A própria área que alagou, que devastou, o cenário de guerra no Lourdes, aqui Córrego do Leitão,
era uma fazenda até muito recente, até praticamente a década de 60. Aquilo ali era uma grande fazenda que eles foram urbanizando, retificaram o curso da água, né? Impermeabilizaram o solo, construíram, adensaram de uma maneira muito grande as bordas daquele córrego, né? E a cabeceira dele. E hoje, o que está acontecendo? O resultado desse processo de urbanização, como ele ocorreu, né? E aí, como o poder público atua, como o poder público deixa de atuar, como a gente percebe isso numa luta, na forma de funcionamento dessa dinâmica da regulação urbana. Veja, né? É só você pegar duas áreas semelhantes, porém com modos de gestão diferentes. Ora, hoje, né, a gente ficou estarrecido, todo mundo ficou assim assustado com o que aconteceu aqui, logo aqui do lado, na região centro-sul da cidade, né, na bacia do Córrego do Leitão, Avenida Prudente Moraes, Palácio Maria de Dirceu, né, nessa região nobre da cidade, ocupada desta maneira como eu mencionei agora. Agora, outras regiões não tão nobres assim, Taquari, o aglomerado da Serra, a região do Barreiro, da Vila Bernadette, as regiões lindeiras ali, a Avenida Tereza Cristina, né? Regiões onde você tem uma ocupação de uma bacia hidrográfica, da mesma maneira, com impermeabilização do solo, né? Com desrespeito ao processo natural do ciclo hidrológico e tudo mais. E o Estado, ele atua de maneiras completamente diferentes em ambas as situações, né? Aqui nessa região, por exemplo, o Estado vem a corroborar com o processo de urbanização. Ele vai vir, ele vai reconhecer aqui a ocupação do Alto Santa Lúcia, do São Bento, ele vai produzir sistema de drenagem, etc, ele vai dando soluções que corroboram aquele tipo de ocupação. Agora, nas periferias, nas áreas de ocupação de baixa renda, por exemplo, que é onde vem a implicação da atuação do Estado, ele vem com procedimentos completamente contrários, sabe? Ele gosta muito de trabalhar e sempre trabalhou com a perspectiva da desfavelização. E é importante lembrar aqui, o Eduardo estava até me falando, sobre a questão da ocupação do solo, que insere aí várias perspectivas, não é, Eduardo? Sim. E também a questão da participação. Às vezes as pessoas, eu tento explicar para os meus internautas que entender política é também uma forma de você buscar, de você ajudar a sua cidade, a sua região, né, para que você possa cobrar, porque é consultiva. A nossa Constituição é assim, não é isso mesmo? Então vamos falar um pouco sobre essa questão da ocupação dentro dessas perspectivas que a gente abordou aqui agora. Maravilha. Assim, fazendo uma síntese para que as pessoas consigam visualizar a ideia, né? Acho que a gente pode dizer que o Estatuto da Cidade seria um grande marco regulatório. Vamos pensar ele assim, como uma coisa maior, do qual vão sair os planos diretores, que vão ser colocados para cada região, para cada município, né? E dentro do plano diretor, como um anexo, como uma parte dele, surge um outro tipo de lei, que são as leis de uso e ocupação do solo. Né? Você tem, por um lado, um plano diretor, que é um instrumento normativo que vai dizer onde é urbano, né? Como que pode construir, o que e tal, né? E você vai ter uma lei de uso e ocupação do solo, que é uma forma de espacializar isso, né, de forma normativa e deixar claro para as pessoas as ruas, os quarteirões, sei lá o que, até onde vai o limite de tal ou qual tipo de ocupação, qual atividade pode ser desenvolvida em tal lugar, qual não pode ser desenvolvida, né? É uma questão, tecnicamente falando, até mais direta, no sentido de dizer o que pode e o que não pode ser feito em determinadas regiões da cidade, né? Uso, ocupação do solo, parcelamento de solo, já são discussões bem antigas, e o fundamental, que eu acho que é bom as pessoas saberem e que é bom elas trabalharem, é saber o seguinte: a legislação brasileira, para poder fazer o planejamento territorial urbano, né, ela tem uma característica muito fundamental e única, que é
o apelo e a centralidade da participação popular no processo, né, de construção dessa forma como a cidade vai crescer, vai diminuir ou vai se gerir, enfim, essa forma como a cidade vai se administrar, né? Então é fundamental as pessoas terem a dimensão e saberem que todo esse marco regulatório baseado na lógica do plano diretor, ele é construído em audiência pública. Desculpa, dá só um pouquinho o conceito do marco regulatório. O marco regulatório seria a ideia do plano diretor, seria o conjunto ali de diretrizes e orientações para que você possa construir, até qual altura você pode construir e tal. Não tem muita coisa não. O plano diretor é um marco regulatório, vamos dizer assim, né? E a questão é você ter a noção, né, e que as pessoas tenham essa noção, de que elas têm total capacidade de interferir no processo de construção desse marco regulatório. Certo? Então, é preciso que as pessoas se informem, e não só, né, também tem por um lado, né, o crescimento desordenado ou o crescimento não administrado da cidade vai gerar vários problemas, tanto na periferia de amenidades, que é a periferia dos ricos, quanto na periferia de precariedade, que é a periferia dos pobres. Então, aqui, né, o fato de ter rompido aqui o Acabamundo, a Rua Marília de Dirceu, né, o Córrego do Leitão, ele é uma coisa que uma hora ia acabar acontecendo pela opção política técnica também, que existe um aspecto técnico de planejamento aí, que foi feito há anos atrás e agora está se cobrando, né? E o outro lado, às vezes existe, né, pela periferia de precariedades. Dentre as tantas precariedades, a principal também é uma falta de participação das pessoas. Belo Horizonte é uma cidade que merece um destaque muito grande pelo seguinte: Belo Horizonte e mais algumas outras capitais do Brasil, elas serviram de inspiração para a construção do Estatuto das Cidades, porque nós somos pioneiros, né, ou fomos, em uma determinada época da nossa história, pioneiros no processo participativo de regulamentação da urbanização da cidade. Nós somos pioneiros em construir o plano diretor de uso e ocupação do solo também. Nós somos pioneiros. Porque os mineiros podem participar, qualquer um pode participar. Exato. Né? Qualquer um que esteja num município acima de 25 mil habitantes, é obrigatória a existência de planos diretores que vão normalizar a forma como essa cidade vai crescer, né? Como que as pessoas podem acompanhar? Elas podem acompanhar isso junto à Câmara de Vereadores local, junto ao Poder Público local, que vai ter que fazer o quê? Um conjunto de assembleias, de audiências públicas, de consultas públicas, para poder construir esse marco normativo da crescimento urbano, que é o plano diretor. Muito bacana, Eduardo, adorei a entrevista. Olha, o objetivo do canal é esse. É trazer informação, é levar para as pessoas que elas possam aí, estar buscando, né, para poder ampliar os seus conhecimentos. E aí eu te agradeço por demais por você ter participado aqui no canal Vamos Falar de Política. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. E fica também, né, a participação não só política, como a participação ativa cidadã, né? Quando você vê uma situação como essa de calamidade pública, quando se abre as drenagens para fazer limpeza, o que se retira de lixo dentro delas não é brincadeira, né? Então, existem duas formas fundamentais da gente impedir que situações catastróficas como essa que a gente vive aqui em Belo Horizonte no momento aconteçam. Em primeiro lugar, participando ativamente da construção da regulamentação da cidade. A segunda coisa é contribuindo para que, né, o resíduo sólido, o lixo, né, aquele papelzinho de bala, ou então o sofá, a geladeira, no caso mais extremo, não parem no leito dos rios, prejudicando assim o corrimento deles. Porque a cidade é de todos nós. Bom, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É lógico que o assunto vai continuar. A gente vai falar sobre planejamento ambiental urbano no próximo vídeo. E aí é isso, gente. Muito obrigada pela sua audiência. Fique conosco porque a gente quer aí trazer muita informação para você. Vamos falar de política sempre? Tchau!